Graça e paz, queridas. Tô aqui para compartilhar com vocês, nessa semana, a palavra do Senhor, que falou no meu coração sobre o tema do nosso congresso, que é moldáveis. E eu espero que o Senhor possa estar falando ao seu coração através dessa palavra. Eu gostaria de estar lendo o texto de Romanos, capítulo 9, versículo 19 ao 21, que diz assim: Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para que do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Agora eu quero estar lendo também 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20 e o 21, que diz assim: Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra e outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Amém. Essa palavra fala que quem somos nós, Romanos, que a gente leu primeiro, fala quem somos nós para questionar a Deus que nos criou. Ele é o nosso oleiro, ele nos formou, ele foi aquele que nos escolheu e quis que nós existíssemos, Então, quem somos nós para questionar a nossa existência, Quem somos nós para questionar Deus, que é o nosso oleiro que nos criou, que nos formou? E essa palavra, esse tema, ele é muito forte, Que fala que nós precisamos ser moldadas pelo Senhor, Mas às vezes você tem se sentido talvez um vaso de desonra, Como o outro texto que a gente leu. Talvez você esteja se sentindo um vaso sem valor, um vaso sem utilidade. Mas eu quero te dizer que o oleiro, o Senhor, ele quer te moldar, ele quer te formar novamente. O Deus que te criou, o Deus que te fez, ele quer te moldar da forma que ele te criou. Talvez as circunstâncias, talvez o dia a dia, as suas dificuldades, talvez os problemas, que surgem nas nossas vidas, talvez tenha feito com que você tenha se tornado um vaso, talvez até de desonra. Talvez você tenha se tornado um vaso sem utilidade. Você tenha se sentido assim, frágil, fraca. Mas eu quero te dizer que aquele que te criou, aquele que te formou, ele te chama hoje para te moldar novamente. Da mesma forma que ele te formou, ele quer te moldar novamente nesse dia. E é para isso que o Senhor tem nos chamado nesse tempo. E uma coisa que eu aprendi, pesquisando sobre vasos de barro, é que o vaso de barro, ele é moldado com as mãos, Somente o vaso de barro, ele é moldado com as mãos. Ou seja, nós precisamos deixar as mãos de Deus nos moldar, Nós lemos no outro texto que em uma casa existem vasos de ouro, vasos de prata, vasos de madeira, mas nenhum desses vasos podem ser moldados com as mãos, somente vasos de barro. E nós somos o barro. Mas eu aprendi também que o barro, para ele ser moldado, ele precisa ser molhado. Se ele estiver seco, ele não pode ser moldado. Então, eu entendo que a gente precisa estar, maleável nas mãos do Senhor, para que o Senhor possa nos moldar. E nós precisamos, às vezes a gente não tem estado mais assim tão maleável nas mãos do Senhor, mas talvez nós estejamos enrijecidos, endurecidos, e nós não estamos conseguindo mais deixar o Senhor nos moldar. Mas somente o Espírito Santo de Deus pode nos trazer essa maleabilidade novamente, para que as mãos de Deus possam nos moldar. Então, que você possa deixar o rio do Espírito encharcar a sua vida
né? Porque somente através da água que molha o barro é que o vaso pode ser formado, moldado novamente. Então, que você possa deixar o rio do Espírito Santo inundar a sua vida para que as mãos de Deus possam te moldar novamente, para que a vontade de Deus venha prevalecer na sua vida, para que Ele volte a fazer aquilo que Ele quis desde o início fazer na sua vida. Que às vezes a gente se perde no meio do caminho e deixa de viver a vontade de Deus para as nossas vidas. E ser moldável é isso. Deixar o Espírito Santo nos encher, nos molhar com o seu rio e que as mãos de Deus venham nos moldar. Não que nós não sejamos, né, mais vasos de desonra e que também não sejamos mais vasos inúteis, né, que às vezes só tem beleza externa, como os vasos de ouro, os vasos de prata, os vasos de madeira que fala no texto de Timóteo. E como eu disse, esses vasos, eles não podem ser moldados com as mãos, né? O vaso de ouro, por exemplo, ele precisa de passar pelo fogo e é um processo muito mais difícil, mas eu aprendi que uma frase que eu ouvi, que quando Deus, ele, né, está nos moldando, quando um vaso ele é moldado, as digitais do oleiro ficam no vaso. Então, quando nós somos moldados pelo Senhor, as digitais do Senhor elas ficam em nós. A marca de Deus está em nós. E quando, às vezes, um vaso de barro, um vaso de ouro, um vaso de prata, um vaso de madeira, precisa de outras ferramentas para ser moldado, a gente não. Enquanto vaso de barro, nós somos moldados diretamente pelas mãos do Senhor. Nós somos marcados pelas mãos dele. E as mãos deles, a identidade do Senhor, ela fica em nós. E isso nos faz ser vasos de honra. Faz com que nos tornemos vasos de honra. Deixamos de ser vasos inúteis, vasos somente de enfeites na casa do Senhor, na obra do Senhor, nos nossos lares. Mas que nós possamos começar a ser um vaso útil, um vaso de honra, onde a glória de Deus vai se manifestar, onde o Espírito Santo poderá nos encher e que possamos ser luz verdadeiramente na escuridão, nas trevas, levar o amor de Deus àqueles que precisam. Para isso o Senhor quer nos moldar, para mudar não só a nossa vida, mas aqueles que estão ao nosso redor, porque não adianta somente nós sermos transformados se a gente não transformar o meio onde a gente vive. Então que o Senhor possa mudar a sua vida, que o Senhor possa moldar verdadeiramente a sua vida, que o Senhor possa ser o seu oleiro verdadeiramente, que você possa deixar Ele te moldar e que você possa ser quebrantada diante do Senhor, que você possa fazer algo para chamar a atenção do Senhor, que você possa ser como aquela mulher do fluxo de sangue que chamou a atenção de Jesus e foi até ele, tocou nas vestes dele sem ter medo do que ia acontecer. E Jesus, no mesmo instante, trouxe a ela aquilo que ela buscava há tantos anos. Então que você possa se esforçar e buscar o Senhor, para que Ele possa te moldar, para que Ele possa mudar a sua vida, sem olhar para as circunstâncias, sem olhar para as dificuldades, sem olhar para as situações, sem olhar para trás, mas olhar somente para o Senhor. Que você possa olhar e fazer algo para chamar a atenção do Senhor. E que através da sua atitude, né, você possa chamar a atenção do Senhor e que Ele venha transformar a sua vida e que você possa ser moldada e cheia do Espírito Santo de Deus. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que você possa meditar nela durante essa semana, buscar o Senhor, buscar a presença do Espírito Santo, deixar o rio do Espírito te encher. E aproveitando, né, convidar a todas para o nosso congresso, que será no dia 6 e 7 de setembro. Tenho certeza que será um momento muito especial, onde Deus estará transformando vidas, Deus estará nos moldando realmente, segundo a vontade dEle. Então que você desde já possa abrir o seu coração e gerar uma expectativa santa do Senhor, de tudo que Ele vai fazer nesse congresso, porque eu tenho certeza que vai ser muito mais do que aquilo que a gente espera. Então que você possa desde já abrir o seu coração e buscar o Senhor, como eu disse, chamar a atenção de Deus de alguma forma e se esforçar, fazer de tudo para que você possa estar nesse congresso, para que as mãos do Senhor
possam estar te moldando e que você possa ser um vaso de honra nas mãos do Senhor, em nome de Jesus.